Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui a um horário um pouco diferente do normal. Vamos só. Já aqui está a Diana. Vamos só. Vamos só deixar entrar aqui a Diana. Vamos só guardar. Vamos só guardar aqui um bocadinho que a Diana entre aqui para o nosso direto de hoje. Agora Olá, sim, Ritinha. Boa noite. Já cá está a Diana. já estava a dar erro. Não sei o que é que se Pois, passou. desligou-se. Seja bem-vinda, Diana. Já há Obrigada. algum tempo que... Olá, Rita. Já há algum tempo que não vínhamos aqui aos nossos diretos da noite. E cá estamos Verdade. nós hoje para falarmos aqui em algo que... Boa noite, Rita. Em algo que é muito comum, que hoje em dia cada vez mais apelamos precisamente à Mãe Natureza e, portanto, hoje estamos aqui para partilhar convosco e a Diana aqui para partilhar aqui algumas coisas connosco sobre, neste caso o título é Se Quem Vieste Ser com Medicina Natural. Então, vamos falar aqui um bocadinho disto, do que é aqui a medicina natural, como é que podemos usar a nosso favor, qual o seu poder, por assim dizer. Cada vez mais nós temos vindo a verificar ao longo dos tempos, até mesmo dada a azáfama do nosso dia-a-dia, dada a energia, não é? Porque nós somos energia e ouvem-nos falar muito nisto, nas práticas que nós fazemos na natureza, o recurso à natureza de diversas formas, e cada vez verificamos precisamente o auxílio que a Mãe Natureza é para nós, das mais diversas formas, seja a nível de práticas que podem ser feitas na natureza, a nível de medicina, efetivamente medicina natural. E a Diana hoje está aqui precisamente para partilhar connosco um pouco do seu trabalho, um pouco da sua experiência aqui com a natureza e uma outra surpresa que mais para a frente também vamos aqui falar. Portanto, vamos a isto. Seja bem-vinda, antes de mais, Diana, e Obrigada. todos os que estão aqui connosco hoje. E começo por te perguntar, Diana, aqui como é que a medicina natural entrou aqui na tua vida, não é? Bem, isso é um bocado difícil de responder porque eu acho que é desde sempre, de alguma maneira. Eu lembro. Estamos aqui com alguns cortes. Vamos só aguardar que volte à normalidade. Está tudo ok, O agora no Facebook já está Instagram. ok, agora Pois, falta. Exato. Já nossa, está. vamos ver como é que a internet suporta isto, com subitamente tudo empancado para todo lado. Olha, Estava a dizer realmente a que Rita tem sim, o razão, Mercúrio Mercúrio, Rita, retrógrado. É verdade, sim. deixem-me ver se ultimamente tem ajudado a meter-me mais para este lado. É? Vocês vão ver aqui o espelho, No, não é no, tão bom no Face já energeticamente, está. No Face já mas está ok, aqui o Insta é que ainda está aqui. Olá, Paulinha, é. boa noite. Olá, Paula. É, Rita, mas o Mercúrio retrógrado entrou com todo o seu esplendor e tem estado a dar cabo de uma data de coisas. Desta vez tentado a dar conta, sim. Mesmo. Não estão a ver a quantidade de coisas que tenho partido. É Está verdade, é. tá crítico. Estava então a dizer sobre como é que a medicina natural surgiu na minha vida. Sim. Há coisas que eu não tenho memória e que é a minha mãe que me diz, nomeadamente o facto de terem saído, dos meus pais ter saído de um apartamento para irem para uma vivenda porque eu não parava de pedir para estar sempre na rua, na natureza.
Eles fartaram-se. Acabam por comprar mesmo uma moradia com jardim aqui em Mafra, pronto, e eu acabo por cabo mantenho. E foi um bocado assim que surgiu primeiramente o contacto com a natureza, a minha necessidade de estar na natureza, e depois a medicina natural. Eu acho que assim, das primeiras que me lembro também, dos primeiros contactos que tive, foi com uma vizinha minha, lá ao pé da casa dos meus pais, que um dia eu costumava estar muito ali perto de casa a brincar na rua sozinha, arranjava sempre o que fazer, e vejo uma vizinha a apanhar umas plantas e eu não sabia bem o que é que ela estava a fazer, né? Não estava habituada a ver pessoas a apanharem plantas da Habituado. rua assim. E então ela lá me explicou os nomes das plantas, para que é que ela ia usar as infusões, para que é que elas serviam, o que é que faziam no nosso corpo. E eu fiquei extremamente curiosa porque acho que nunca tinha tomado muita consciência de que eu era extremamente pequena nessa altura, era capaz de ter para aí, não sei, uns 5, 6 anos. Isso ficou-me marcado. Eu acho que foi muito a partir daí que depois fiquei sempre com o bichinho. Entretanto, depois, de início, nunca pensei fazer disso, mesmo depois crescendo, não pensei fazer disso profissão, digamos assim, era só uma Profissão. paixão grande que eu tinha. E lembro-me de andar sempre a chatear os meus avós para me ensinarem as coisas que eles sabiam também, das plantas que conheciam, porque também são pessoas extremamente ligadas ao campo. E de saber que havia uma senhora lá perto da minha avó, que era aquilo que nós chamaríamos de curandeira, alguma coisa assim do género, que sabia também muito sobre plantas, então andei sempre a chatear a minha avó para me levar lá à senhora, para ir aprender com ela e tudo mais. Acabei por não aprender muito, mas o que aprendi fiquei extremamente feliz. E acho que foi um bocadinho, foram esses episódios que me lembro antes de ter decidido que queria mesmo fazer vida disto. Depois andei a estudar muito por mim, antes de ter decidido que realmente queria ser terapeuta. Há muito aquela ideia, não é? E hoje em dia até conseguimos perceber, já as nossas avós recorriam muito à medicina natural, não é? Às plantinhas, Não havia mais nada. não A havia mais verdade é nada, não é? essa. Havia para quem tinha mais posses, não era de todo o caso da minha família. Quem tinha mais posses conseguia recorrer, os médicos eram muito caros, a maior parte eram elas que se governavam, pronto. Tinham as Exatamente. plantas ali por perto, ou apanhavam, ou tinham nas hortas ou nos quintais, ou o que fosse, e Que era, tratavam-se era assim. aquilo que recorriam, exatamente. Sim. Sentes que a medicina natural mudou completamente a tua vida? Isto depois, a partir do momento em que passaste a estudar mais, não é? E a levar isso de outra forma para a tua vida. Sim. Há quem diga que, enganando-se, não é que a vida deu uma volta de 360 graus, não é? Pronto, a minha deu mesmo uma de 180, não fiquei igual de todo. Fez uma diferença brutal a medicina natural, a todos os níveis. Não digo só a naturopatia em si, que foi um marco, porque quando comecei a estudar, quando fui para o curso, passei também a ser terapeuta dos alunos finalistas e fez uma diferença brutal em mim, uma data de coisas. Desde eu já estar a tomar medicação para o colesterol naquela altura, aos 18, não é? Porque eu saí logo do secundário e fui logo para o curso de naturopatia, era das mais novas do curso. Mas desde isso, ou seja, medicação para o colesterol, desde medicação para as alergias, que eu já tinha de tomar todos os dias porque tinha sempre crises constantes, muitos problemas de estômago já com endoscopias, biópsias e não davam com nada. E tudo isso ficou resolvido. Para além da ansiedade e da depressão, que pronto, mas isso já vinha há muito tempo, não é? Já desde os meus 10 anos. As pessoas ficam sempre um bocadinho chocadas quando eu digo isto, mas é verdade. Fui medicada durante esses anos, desde os 10, 11 anos até aos 18. E realmente quando fui para o curso de naturopatia tudo mudou. Já antes tinha feito outras coisas, andei a correr imensa coisa enquanto paciente, fiz Sim. muitas terapias. Uma que também mudou muito a minha vida, que não está propriamente dentro da naturopatia, mas é uma terapia holística que tu também tão bem conheces, que é o Reiki. Sim, Também sem fez uma dúvida. mudança enorme na minha vida e depois então a naturopatia surgiu aí aos 18 e sem dúvida que mudou a minha vida por completo. Sentes que, e hoje em dia provavelmente é isso que te acontece, se for necessário recorrer à medicina, por assim dizer, o que é que tu recorres primeiro? Recorres definitivamente à medicina natural, certo? Depende do que for. Eu costumo dizer que se eu tiver um acidente de carro e me acontecer alguma coisa,
não me levem a um naturopata. Claro, Não é? claro. Levem-me ao hospital. Portanto, depende um bocadinho. Ao longo destes anos, são muito raras as vezes em que tive que recorrer, felizmente, à medicina alopática. Não era uma coisa assim tão rara antes de ter ido para o curso de naturopatia. Eu também, pronto, estava com aquela medicação toda. Eu lembro-me talvez de duas situações, três. Houve três situações, acho que desde os 18 anos, em que tive que ir mesmo à medicina alopática. E foram situações mesmo agudas. Uma foi uma infecção renal que não deu sintomas nenhuns até estar no rim. Aí é mesmo ir ao hospital com rapidez, porque tinha dores de rins bastante Muito fortes. fortes. Sim, eu às vezes tenho assim umas crises de coluna. Houve uma vez que tive que ir de ambulância para levar medicação para tratar isso, porque eu nem sequer mexia, portanto não havia outra hipótese. E foi uma vez que tive uma gastroenterite, portanto, isto foi uma bastante forte, porque se não fosse forte também não tinha ido. Isto em 8 anos, para aí mais de 8 anos. Então é uma coisa De resto, do mínima. resto, sim. Ou seja, tudo o que são urgências, isso devemos ir ao médico até para fazermos análises, para fazermos exames e vermos se realmente está tudo bem, até para depois podermos fazer acompanhamento em medicina Exatamente. natural. Eu peço sempre todos os exames e análises que os meus pacientes me possam trazer para isso mesmo, para ter o maior tipo de informação que eu possa ter. Mas tudo quanto Para- é, sobretudo, coisas mais leves ou problemas crónicos, é Sim, onde a naturopatia e a medicina natural mais atuam, digamos assim. ok. Pronto, era o que eu te ia perguntar. Ou seja, na tua concepção enquanto naturopata e daquilo que tu vais vendo na aplicação, não é? Nas tuas consultas, primeiro começo por te perguntar se, e obviamente que aplicas cada vez mais nas tuas consultas a parte da naturopatia? Sentes Sim. essa necessidade, certo? Sim, acaba por ser a minha formação de base, digamos assim. Exatamente. Faço sempre o uso dela, seja para o que for, seja em parte de diagnóstico, porque há sempre perguntas-chave que nós Exatamente. fazemos, seja a ir às filosofias também de diagnóstico, mas de compreensão do funcionamento do corpo humano, seja pela medicina ayurvédica ou pela medicina chinesa, por exemplo. Mas vou sempre buscar a naturopatia, seja como for, mesmo que esteja numa consulta de base mais energética, se calhar vem uma Mas é sempre um intuição para fazer complemento, alguma. claro. Sim. Nas minhas consultas de naturopatia, pronto, é a base, não é? Tudo o resto é Certo, que é complemento. certo, Agora certo. vai depender um bocadinho também do caso que for, da pessoa que for, porque pronto, a naturopatia acaba sempre por surgir, mas não seja na minha cabeça enquanto estou a estudar o caso. Mas Olha, isso e sim. uma coisa que muitas das vezes as pessoas têm a ideia, e se calhar é isso que muitas vezes não as faz recorrer à medicina natural, é de que o efeito ou o Eu sabia tempo que ias que perguntar ela isso. leva, tinha de perguntar isto, Sim, o sim. efeito que ela leva a atuar é mais demorado que a medicina tradicional. Eu diria que isso depende de duas É, coisas. sim, Depende da pessoa em si, de como é o organismo da pessoa, porque há pessoas que respondem instantaneamente, há pessoas que o corpo demora muito a responder. Isso também nos dá muita informação sobre muita coisa certo, na pessoa. certo. E depende também, às vezes, das doses, porque às vezes as pessoas compram, por exemplo, suplementação numa ervanária e tomam as doses que lá estão religiosamente. E muitas vezes, para nós, naturopatas, são doses extremamente baixas. Ok. Portanto, aquilo não faz, Não não vai faz grande fazer efeito. efeito. E às vezes as pessoas ficam com a sensação de que, pois, realmente não faz efeito nenhum, mas é porque nós, quando vamos ver as doses, depois vemos o porquê de não ter feito efeito. Portanto, às vezes é um bocadinho por aí. E há suplementação, depende depois do tipo de tratamento que se faça. Há plantas que, dependendo do problema, podem, de facto, demorar mais tempo a fazer efeito. Mas usualmente aquilo que eu faço também em consulta, e em casos em que a pessoa esteja mesmo a sentir muitos sintomas, por exemplo, e tenha que ter um alívio mais rápido, é Rápido. fazer duas coisas, misturar, por exemplo, a fitoterapia, que é essa suplementação com plantas medicinais, e misturar, por exemplo, com homeopatia,
que é um remédio mais energético, vai ter uma ação mais rápida a ajudar a pessoa naquele momento. Ambas vão tratar uma coisa importantíssima em saúde natural, que é a causa, não é? Não queremos só tratar sintomas, mas enquanto tratamos a causa, que às vezes vem de há 30, 40 anos, não se resolve de um dia para o outro, é óbvio que não vamos deixar a pessoa em sofrimento. Portanto, nós temos sempre maneira de fazer com que os efeitos venham mais rápido. Ia-te perguntar, dentro dos vários ramos que há dentro da naturopatia, o que é que para ti, ou quais é que para ti conjugam melhor, ou que te mostram-te efeitos ou que são mais eficazes? Ou o que é que tu usas mais? Por exemplo, nas tuas consultas, o que é que para ti é mais eficaz? O que eu uso mais são, sem dúvida, as plantas medicinais, como base, porque elas tratam tudo, elas são extremamente holísticas, elas tratam o corpo físico, tratam a parte mental e a parte emocional, portanto é tudo aquilo que a gente gosta, não é? Exatamente. Porque são os planos todos do ser humano. Agora, tirando isso, há várias coisas que eu utilizo. Também utilizo a tal homeopatia, como eu estava a dizer, as medicinas energéticas, que para mim não podem faltar de todo. Exatamente. Nomeadamente o Reiki, mas também uso cristais, a auriculoterapia, que é acupuntura na orelha. Sim. Eu diria que se calhar estas são as principais. Depois, dependendo dos casos, posso fazer outras coisas. Posso fazer reflexologia. No caso, eu faço podal, faço nos pés. Imagina que a pessoa me vem com contraturas nas costas ou com dores em algum lado. Eu não vou só dar suplementação à pessoa, fazer reiki e mandá-la para casa. Né? Exatamente. Faço massagem, faço ventosas, faço uma sugestão. Dependendo, pronto, posso fazer auriculoterapia na mesma, obviamente, mas, ou seja, vai depender também um bocadinho do caso. Mas talvez aquelas que eu uso mais sejam a fitoterapia, o reiki e talvez a auriculoterapia. Provavelmente. Queres explicar assim de forma muito breve para quem nos está a ouvir a diferença entre elas? Olha, sem dar aqui uma mega aula agora sobre isto, deixa-me ver como é que eu ponho isto em poucas palavras. Uma explicação assim muito rápida, ou mais resumida, por assim dizer, para que as pessoas também tenham noção do que é que dos efeitos de cada uma, não é? Todas elas. Ou dos efeitos. Sim. Dos efeitos vai depender de qual for o caso, porque todas elas tratam praticamente tudo, dependendo depois do que se faça. Exatamente. A fitoterapia, lá está, o uso das plantas medicinais atua a nível físico, mental, emocional, energético, atua em todos. Na fitoterapia é talvez delas as três a que está mais cientificamente comprovada, que é mais aceito pelas mentes mais céticas, digamos assim. Embora continue a haver muito aquilo que estavas a dizer, das pessoas não recorrerem com medo que demore muito tempo. Exatamente. Muitas dizem que são só chazinhos, quando não é verdade. Exatamente. Pronto. Depois temos o Reiki, que atuando numa base mais energética também vai atuar em todos os corpos, mas é com uma vista mais energética, mais espiritual da coisa. Exatamente. Pronto, por imposição de mãos, não é? Mas se calhar a maior parte das pessoas que nos está a ver já conhece, porque o Reiki é talvez das terapias mais conhecidas. Exatamente. Sim, ou nós, ou que são praticantes, ou o que for. A auriculoterapia é aquilo que nós chamamos de acupuntura, mas na orelha. Eu só faço na orelha. Fazemos sim, eu já fiz contigo, sim, foi na orelha. Tem aquelas coisas que muita gente não gosta, que são as agulhinhas. Sim. Mas pronto, toda a gente tem que fazer obrigatoriamente com agulhas. Eu sou um bocado flexível nisso. Vocês podem fazer com agulhas ou com sementes de mostarda, que são os adesivos que depois ficam na orelha. Era o que eu, sim, foi o que tu me puseste, eram as sementes. Eu usualmente faço as duas coisas, mas depois depende de caso para caso. Quem não gosta de agulhas, eu obviamente não faço, se é uma questão que causa stress. Portanto, ela atua no corpo físico através de terminais nervosos que temos na orelha e também vai atuar em todo o corpo, dependendo dos pontos que nós ponhamos, não é? É preciso depois criar um protocolo específico para fazer tratamento naquela pessoa, dependendo das queixas que tenha. E não só mesmo a nível energético, mas que nós vamos aos pontos medicina chinesa, digamos assim,
que estão Sim. na orelha, ou seja, os meridianos, não é bem, É. mas é como se fossem os pontos de acupuntura no corpo, nós fazemos-los na orelha, portanto a Na nível orelha. energético também vai desbloquear. É um bocadinho isto de sentar a entrar por os caminhos mais apertados, estar aqui a explicar muita coisa a fundo, Sim, mas é mais ou sim. menos isto. Ou seja, elas acabam por ser complementares, porque se calhar através de uma auriculoterapia, aliás, eu vou ter efeitos mais rápidos, lá está, para ajudar logo em sintomas, enquanto as plantas, por exemplo, me vão tratar uma causa mais física, mais emocional, e o Reiki vai ajudar também na parte energética, também Tudo o junto. corpo, a mente, Exatamente. as Exatamente. emoções, portanto elas acabam todas por ser muito complementares. Pronto, e a pessoa leva as sementinhas na orelha para ir continuando a pressionar e continuar a sentir efeitos. Porque elas ainda ficam sob si 2, 3 semanas. Sim, sim, exatamente. Sim, ainda demora. É. Normalmente nas tuas consultas, as de naturopatia, essencialmente, claro, Sim. acabas por recomendar alguma toma de algum ervas, de algum tipo Usualmente. de medicamento natural que sim. Sim. Usualmente, pronto, as plantas e usualmente também costumo plantas. Quando eu digo plantas, não tem de ser só plantas. Sim. Muitas vezes eu prescrevo probióticos, que é uma coisa que praticamente todos precisamos. Sim, sim. Mas não seja a nível de manutenção de uma boa saúde do nosso intestino, que depois influencia numa data de coisas, mas desde isso pode ser plantas, pode ser vitaminas, pode ser minerais, pode ser um complexo que tenha várias coisas, pode ser cogumelos também, há cogumelos extremamente terapêuticos. Depois também a homeopatia, também muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Por essa questão também de ser um bocadinho mais rápida se houver sintomatologia desagradável, não é? Sim. Por vezes florais, por vezes mais o quê? Depende muito de caso para caso, depois daquilo que se sinta, sais de Schussler também, que está dentro, mais ou menos dentro da homeopatia. Ok. É um bocadinho por aí, depois É um depende bocadinho muito de por aí. caso para caso, sim. Mas por aí. E agora, o que é que te ia perguntar? Com base nisto tudo que estivemos aqui a falar, e que a Diana esteve aqui a partilhar connosco sobre a naturopatia, sobre a forma como a medicina natural integrou a vida da Diana e integrou a vida dos pacientes que a Diana trata também, não é? Com quem trabalha, resolveste fazer agora um retiro. Sim. Certo? O primeiro retiro da floresta. Queres-nos falar aqui um bocadinho como é que vais levar aqui a medicina natural aqui para o teu retiro? Qual é a tua ideia aqui para o retiro? Bem, primeiro de tudo vamos estar completamente integrados no meio da natureza, numa quinta fantástica, que é a Quinta da Enxara, aqui em Mafra. Estamos num monte belíssimo, com uma vista fantástica, mesmo já em pleno outono, porque vai ser no final do mês que vem. São 3 dias de imersão em que nós vamos estar em contacto com a natureza, como ela é, com todas as árvores que estão no espaço, também temos lagos com peixinhos, portanto temos um ambiente que é muito versátil, digamos assim, e depois através das atividades também vai ser muito fomentado isso. Vamos trabalhar com a altura do ano em concreto em que nos encontramos por essa altura, que é a altura do Samhain, que é a altura do calendário celta, da roda das celebrações naturais do ano. Em que já estamos a adentrar pelo inverno, em que o mundo, o nosso contacto com o mundo espiritual está mais fácil, mais facilitado, então vamos trabalhar também essa parte. Mas vamos fazer workshop de preparação de remédios naturais para que vocês aprendam a fazer em casa, Isso é ótimo. sempre que precisarem, sim. Eu primo muito, seja através das consultas, seja através dos cursos, e se tu és assim também, família, eu acho que é uma coisa, nós devemos ser sempre assim, que é dar independência. Exatamente, darmos autonomia e fornecermos as ferramentas para que as pessoas Exato. possam fazer por elas próprias, não é? Essencialmente. Exato. E é muito isso também que quero que o retiro. Estamos ali num grupo fechado, num ambiente restrito, a aprender imenso, mesmo através da alimentação que vamos fazer durante os 3 dias, porque é uma alimentação vegetariana, macrobiótica. Vocês vão poder também tirar ideias do que é que podem fazer em casa, como é que podem Exatamente. alimentar-se.
sair um bocadinho da caixa até daquilo que vocês comem. E digo até mesmo eu, que estudei alimentação no curso, que gosto de receitas diferentes, que sou vegetariana há anos, quando lá estive, tirei ideias da alimentação que lá faziam, porque foge um bocadinho, embora seja a alimentação natural, foge daquilo que eu estou até habituada a fazer, portanto é bom também. E essa alimentação também acaba por ajudar no processo de estarmos ali no retiro, porque vamos estar a fazer um detox a todos os níveis, não é? Exatamente. Seja a nível físico através da alimentação, seja a nível emocional e mental, que estamos fora da confusão do dia a dia. E depois temos várias atividades. Vamos trabalhar com as árvores, vamos desbloquear a nossa criatividade, vamos fazer alguns trabalhos de desenho e de pintura para tentarmos cá para fora a nossa musa interior. Vamos ver as espécies de plantas que há na quinta e vamos aprender para que elas servem, como é que podemos usá-las, que depois já vamos tirar ideias quando fizermos também o workshop, já sabemos quais as plantas que podemos utilizar para fazer os remédios. Vamos fazer um ritual de limpeza e alinhamento energético para virmos para casa com a nossa energia impecável. Vamos fazer várias meditações com a natureza, com os cheiros da natureza. Vai ser um fim de semana mesmo de profunda imersão na natureza, digamos assim. E num grupo que vai ser super tranquilo, porque não quero um grupo grande para haver muita confusão, até porque é a primeira experiência e é mesmo para um grupo restrito de pessoas. E vamos então para a Quinta da Enxada. Vai ser fantástico. Todos podem aproveitar mais, não é? E mesmo energeticamente é diferente. E lá está, depois deste retiro, as pessoas vão para casa completamente Sim. Eu posso dizer que eu estive uma noite. Eu estive uma noite lá e quando vim para casa eu notei logo uma coisa, que foi, eu pensava que era minimamente tranquila e quando vim para casa é que percebi a diferença de como me tornei muito mais tranquila só naquele dia em que lá estive. Estive de um dia para o outro. E depois vimos com aquela sensação de que estamos completamente diferentes do mundo que nos rodeia, porque já estamos noutra frequência, estamos completamente diferentes, mais tranquilas, mais alinhadas connosco mesmas, ouvir-nos a nós mesmas melhor, com menos ruído, menos interferência, menos catadupa de pensamentos, de preocupações, vimos efetivamente diferentes. Eu o que tenho dito é que só a quinta por si, mesmo que não fizéssemos atividades, que não fizéssemos nada, só a quinta por si já faz maravilhas, faz mesmo porque eu estive mesmo lá e foi mesmo fantástico, senti imenso só num dia, sem fazer atividades nenhumas, aliás, mas com todas as atividades que vamos fazer, vai ser fantástico mesmo. Nós depois, entretanto, também iremos partilhar aqui o link de acesso para as inscrições, precisamente, para o retiro. Diana, disseste que era em que dias? Em outubro, certo? Sim, é dia 28, 29 e 30. É um fim de semana. Nós entramos na sexta-feira ao final do dia e saímos depois no domingo e por volta das 5 horas mais ou menos. Sim. De domingo. Exatamente. Vou deixar aqui, entretanto, no Facebook. Não consigo depois deixar no teu, Fêmida. Não faz mal. Eu depois, entretanto, partilho aqui, quando depois publicar aqui o vídeo, faço a partilha do link para se inscreverem aqui no retiro. Todos sabemos, muitas vezes, e poucas vezes praticamos para aquilo que deveríamos praticar, que é precisamente ir para a natureza e fazer usufruto precisamente daquilo que a natureza nos pode dar, energeticamente, mesmo a nível de medicamentos. Aqui o meu Insta parou. Aqui já está? Parou. Eu só te ouvi a dizer que devíamos... Ou seja, aquilo que nós podemos usufruir. Pronto, já está? Acho que sim, vamos ver. Estava a correr tão bem. Sim. Não, é o que nós normalmente aproveitamos daquilo que, e eu refiro isto muita vez, que é aquilo que a Mãe Natureza tem para nos dar, seja em termos de alimentação, seja em termos energéticos, seja em todos os sentidos, a nível emocional, aquilo que nós conseguimos limpar
aquilo que nós conseguimos trabalhar através dos elementos da natureza também, temos aqui uma boa oportunidade precisamente para fazer. São 3 dias ainda por cima, dá precisamente para conseguirmos ir, estar em paz, integrar precisamente aquilo que a Mãe Natureza tem para nós. E é um pouco isto, não é, Diana, que é, nós nunca aproveitamos verdadeiramente aquilo que a natureza tem para nos dar. Essa é que é a verdade. Tomamos por É uma fonte garantido, eu acho inesgotável. que sim, eu acho que muitas das vezes olhamos para as árvores, para as flores e é decoração. É bonito, pronto. E ficamos por aí. É, Quando tem é. tantas potencialidades a tantos níveis, e às vezes nós pensamos que é uma coisa espiritual, esotérica, não tem nada a ver, há imensos estudos científicos que já o comprovam. Aliás, está cada vez mais a ser utilizado pela psicologia. A ecopsicologia existe. Ora, as pessoas sentem a diferença. Sim, É sim, tão sim. simples quanto isso, não é? Sentirmos, irmos colocar os pés no chão, no meio da natureza, é tão simples quanto isto. E simplesmente entregar as nossas preocupações, a nossa densidade, entregar à Mãe Natureza e depois aquilo que nós também recebemos como energia que vem da Mãe Terra, de toda a natureza, é uma fonte inesgotável. Sim. E não, eu acho que nós não somos tão gratos quanto devíamos até. Não. Mas pronto. É porque nós, na verdade, nós não existimos sem ela. Nós temos água, a ela o devemos. Nós temos alimento, a ela o devemos. Se nós respiramos, a ela o devemos. Nós devemos-lhe tudo, na verdade. A Mãe Natureza sempre existiu. Quem foi passando por aqui ao longo dos tempos foi o ser humano. Portanto, se nós não a estimarmos e não a cuidarmos, não vai existir nem para nós, nem para as gerações futuras. E, portanto, falamos tanto em natureza, falamos, sim, é muito bonito falar e é como dizes, é muito bonito olhar para as árvores, para a água, olharmos para o sol. E o que é que nós fazemos na prática para ajudá-la a continuar a crescer e a ganhar vitalidade? E o que é que nós aproveitamos também para nós, que ela tanto tem para nos dar, não é? E acho que tens aqui e quem se quiser inscrever tem aqui uma excelente oportunidade para aproveitar aqui as várias componentes que o retiro pode trazer a nível da alimentação, a nível deste detox físico e mental que é tão importante e cada vez mais para a dinâmica que nós temos no nosso dia-a-dia de estar constantemente em piloto automático, estamos constantemente a correr de um lado para o outro e nunca paramos, e quando paramos parece que temos que pedir licença. Eu vou só ali 5 minutos para parar um bocadinho. Isso não é parar. Ou seja, até para pararmos andamos a correr. Então temos aqui uma oportunidade de efetivamente sair um pouco daquilo que é a nossa rotina e fazer efetivamente um retiro, precisamente aqui no meio da natureza. E aproveitar, porque é em Mafra, não é, Diana? Portanto, é em Mafra, então, que tem uma energia mesmo, assim mesmo da natureza. Portanto, é aqui uma excelente oportunidade. E lá está, aqui trabalhar a criatividade. Trabalharmos a criatividade junto da natureza. Não pode haver melhor fonte de inspiração, precisamente para nós desbloquearmos as nossas partes que trabalham a criatividade. E esta limpeza e este alinhamento que depois irás fazer também vai precisamente ajudar-nos a estar mais conectados e dentro de nós precisamente estarmos aqui a fazer este detox e na prática aquilo que acontece é a própria energia passa a estar mais fluida dentro de nós, passamos a estar mais conectados com o todo. E até mesmo depois aquilo que nós vamos trazer connosco para voltar ao nosso dia-a-dia, vamos voltar muito mais equilibrados, vamos voltar muito mais conscientes e vamos voltar muito mais preparados para voltar ao normal, digamos assim, voltar à rotina, não é? Já com outra disposição e com outra energia, não é? Sim, o meu objetivo é exatamente esse. Não é que tenhamos ali 3 dias fantásticos e acabou. Não, é que vocês tragam mesmo ferramentas para levarem para o vosso dia-a-dia, coisas que vocês podem repetir no vosso dia-a-dia, ferramentas que vocês podem utilizar em qualquer situação. E que, lá está, sim, são 3 dias magníficos, mas que sejam o início de mudanças estruturais nas vossas vidas. Exatamente. Esse é o meu objetivo. Exatamente. E nada melhor do que fusão da natureza, obviamente. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar.
seja sobre o retiro ou não, mesmo que alguma questão que tenha a ver com a parte da medicina natural, se quiserem aproveitar, enquanto temos aqui a Diana, para Estava tirar aqui a alguma ver, dúvida, estava aqui a estava puxar aqui a a ver também ver. os comentários. A dizer um oi à Filipa, Regi Regi, que diz: Olá, tenho aprendido muito contigo, Diana. Obrigada. A Susana Maria, um olá. Olá, Ana Lourenço. E o Júlio diz: o sítio é de veras lindíssimo. O Júlio diz isto porque o Júlio foi comigo e não se queria vir embora. Portanto, Parece mesmo que não temos quero ir. aqui um exemplo. Portanto, Foi. neste fim de semana que as pessoas vão para o retiro, na semana a seguir vamos ter aí pessoas que não querem Vão andar voltar. todos a flutuar. Exatamente, não querem voltar ao dia a dia. Também. Aqui parou um bocadinho. Sim, estou a ouvir um bocadinho aos soluços, mas estou ouvindo, sim. Pronto, acho que já voltou. Acho que sim. Pronto, nós vamos deixar os links para fazerem a inscrição para o retiro. Vão inscrever-se, porque ainda por cima as vagas são restritas. Portanto, antes da Diana ter depois as confirmações e depois não poder aceitar todas as inscrições, vão inscrever-se. Diana, não sei se queres partilhar mais alguma coisa. Estava-me agora a lembrar de duas coisas ainda em relação ao retiro. Uma é que quem se inscrever até, se não me engano, sexta-feira da semana que vem, tem ainda acesso a um preço especial, que vai depois aumentar no último mês que vocês têm para se inscrever. E outra questão é que, para além do retiro, vocês vão ter acesso a muitos bónus. Nomeadamente um curso sobre cristaloterapia, uma aula como criar o vosso altar natural em casa, vão ter acesso a 3 meses do Círculo da Floresta, que é um produto mensal que tenho, onde ensino mulheres sobre várias ferramentas de medicina natural e de espiritualidade para viverem mais conectadas com a natureza e conseguirem ter também várias ferramentas para usar no dia a dia. Dei um desconto de 20% no próximo retiro. Eu estou aqui um bocado a dizer assim, seja tem cá muito porque são muitos bónus. Um mês de mentoria da floresta. Diz, desculpa. E depois quando virem o link, ficam, sim, também tem lá tudo. Pronto, sim. Tem lá tudo também, sim. Sim, depois ainda dou acesso a 4 aulas para não estar aqui a dizer tudo, mas vocês depois conseguem ver lá na plataforma. Ainda dou acesso a umas outras 4 aulas a quem se inscrever. Portanto, para além do retiro, vocês ficam com ferramentas depois para continuarem o estudo e a prática em casa e não simplesmente estarem ali 3 dias bem passados, mas depois desaparece tudo. Cair no esquecimento. Exatamente, e cai no esquecimento. Sim. Não, aqui a ideia é mesmo dar-vos ferramentas para depois levarem para o vosso dia-a-dia, porque o crescimento de um é o crescimento de todos. Sim. E, portanto, aquilo que nós temos, e acho que posso falar pelas duas, aquilo que nós trazemos para a nossa vida é aquilo que nós gostamos de levar para a vida dos outros, é aquilo que nós gostamos de partilhar e de dar aos outros também, precisamente para que todos juntos possamos usufruir do mesmo e crescer, porque assim também é a forma de nos tornarmos a nós e a tudo mais fortes também, não é? Sim, nós não estamos dissociados, por mais que nós tenhamos essa ilusão. Nada de todo. E estes trabalhos em grupo são extremamente importantes, porque nós aprendemos muito com as pessoas que estão connosco, aprendemos muito sobre eles e aprendemos muito mais sobre nós próprios. Sobre nós próprios, exatamente. Sim, eu acho que isso também é uma coisa muito importante destes eventos. Eu costumo dizer que eu adoro o digital, mas não há nada como o presencial e estarmos todos juntos, conectarmos com pessoas que são como nós, têm as mesmas preocupações, têm os mesmos anseios, têm os mesmos desejos, têm os mesmos gostos. E eu acho que este retiro também vai trazer muito de bom depois desta época de confinamentos, de quarentenas e tudo mais. Nós voltarmos a religar a pessoas que estão na mesma página, na mesma frequência que nós. E eu acho que é muito importante isso. No dia a dia, muitas vezes há pessoas que guardam tanto dentro que não são capazes de partilhar com as pessoas com quem lidam no dia a dia, e muitas vezes depois, às vezes é em trabalho de grupo, que se dá ali uma catarse, não é? Que se dá ali aquela libertação e que efetivamente as pessoas conseguem trazer aquilo para fora, expressar verdadeiramente quem são, e aí se dá aquele clique, não é? Para passar então depois à fase a seguir.
Sim. E é mais difícil muitas vezes nós fazermos esse deitar cá para fora com pessoas que não conhecemos de lado nenhum e que potencialmente, se calhar, não vamos ver no nosso dia a dia, porque há pessoas de todos os lados, não é? E eu, pelo menos nos cursos online, acaba por ser mais fácil cada pessoa ter acesso. Tem pessoas de todos os lados, não é? E são pessoas que se veem ou estão naquelas formações, ou, a não ser que sejam nas formações que eu tenho mais recorrentes, como o tal Círculo da Floresta, que é todos os meses. Sim. Pessoas que estão ali naquele momento, mas depois. Não é? Parece que cada um vai. Exatamente. Sim, exatamente. Podem voltar-se a ver, estabelece mas. aquela ligação, mas depois cada Portanto, às vezes estamos um bocadinho mais à vontade por causa disso. E no presencial não tem nada a ver. Não tem nada a Sim. ver. Estabelece ali a Mesmo aquilo ligação que e a podemos ligação fazer, física. sim, mesmo aquilo que podemos fazer a nível prático nas atividades é completamente diferente do digital. E fazeres o retiro nesta altura, acredito que tenha sido precisamente, escolheste a altura, foi escolhida a dedo, digamos assim, certo? Isto foi muito curioso. Porquê? Porque eu tinha na minha mente que queria fazer um retiro em setembro, mas começou a vir o verão, não é setembro, é outubro. E quando fui falar com o espaço, isto já em junho, penso eu em junho, disseram-me não há vagas em outubro, tem que ser em novembro. Eu, novembro? Mas está frio, só se está chuva. Chuva. Em outubro, pronto, nós sabemos que os tempos estão, infelizmente, um bocadinho alterados em outubro, por norma costuma estar mais ou menos. Nestes últimos anos temos visto isso, não é? Pronto, o retiro inicialmente estava marcado para o segundo ou terceiro fim de semana, o segundo, penso eu, segundo fim de semana de novembro. Até que, por alguma, não sei, alguma coisa. Alguma razão. Sim, alguma razão, não sei bem qual, me voltaram a contactar do espaço para dizer que, afinal, tinha uma vaga em outubro. E naquele fim de semana em específico, era mesmo aquilo que eu queria, por causa da tal altura do ano, à volta do Samhain. O Samhain é do dia 31 para dia 31, dia 1 de novembro. Calhava exatamente na altura em que eu queria, portanto. Sim, escolhi a dedo, depois acabei por não ter a sorte de conseguir e de ter logo a seguir a sorte de conseguir a data exatamente que queria. Portanto, isto foi assim, foram assim umas voltas para ficarmos exatamente como tinha que ser. E, portanto, ainda por cima, nesta altura que entramos naquela fase de precisamente de mais recolhimento, de mais introspeção, exato. de mais trabalho interior e também de, eu não iria dizer libertação, mas acaba por ser, porque entramos naquela fase do deixar ir, que é para limpar, o que é para sair é para deixar sair, não é? Por isso é que fazemos limpezas no outono, não é? Exatamente, portanto, isso. É como as árvores que deixam que as folhas caem, é exatamente a mesma coisa, é deixar ir aquilo que já não faz falta e, portanto, é uma ótima altura para fazer este detox, trabalhar este alinhamento, esta limpeza. E que na verdade começa já hoje, porque hoje é equinócio. Exatamente. Portanto, é mesmo hoje o dia em que começa essa limpeza e ali no Samhain já estamos mesmo a entrar no inverno, já está a coisa a ficar mesmo mais intensa, digamos assim, e sim, é excelente para isso. Por isso é que também vamos reservar uma das noites para fazermos uma cerimónia de fogo, exatamente para falarmos destes temas. Fazemos algumas práticas de coisas assim para libertação. O fogo é excelente para purificação. Sim, é muito esse o objetivo também, e o culto da própria natureza, não é? Religar-nos com ela, o fogo é um dos seus elementos, portanto não podia ficar de fora. Temos ali, temos terra, não é? Temos muitas árvores, temos lagos, temos vento, porque é um monte, há sempre vento ali, não é? Aqui na zona oeste já se sabe, há sempre vento. Aí há sempre vento. Faltava realmente o fogo, e então vamos ter 2 noites à volta da fogueira. Boa. Sim. Pronto, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Eu aqui no Instagram não consigo ver, mas aqui no Instagram não tenho. Portanto, a Sofia a dizer boa noite também, e a Júlia a dizer depois destes últimos 2 anos em que privámos as relações de relações humanas, este tipo de eventos são fundamentais para nos reencontrarmos com a natureza e também connosco. Sim, sem dúvida. Sem dúvida que sim. Conectarmos aos outros e com a natureza sempre conectarmos com nós mesmos. Não há dissociação, como estávamos a dizer há pouco. Diana, não sei se queres partilhar mais alguma coisa. Penso que não, penso que agora é que está tudo.
Só Nós vamos agradecer-te depois. imenso. Nada, obrigada por teres aceito o convite. Oh, claro que sim. E inscrevam-se, aproveitem agora precisamente esta energia de limpeza, porque têm aqui uma excelente oportunidade para ter aqui uma sustentação, um lugar seguro para fazer isto, para fazer este retiro e aproveitar aqui esta energia. Então Sim. façam a inscrição até à próxima sexta-feira, certo, Diana? Para garantirem o garantir valor os mais bonos. baixo, sim. Depois, a partir dessa data, e podem inscrever-se depois até dia 24 de outubro, penso que seja de 30 de setembro a 24 de outubro, que depois esteja com um preço mais alto. Mais alto. Sim, exatamente para fecharmos o grupo e só vir mesmo quem tem que vir, porque é só mesmo quem está aberto a fazer este trabalho interno que eu sei que virá. É verdade. E o objetivo é que vocês realmente venham e se juntem, e daí também os bons. E é isso. Depois a partir, ou seja, podem fazer a inscrição depois, mas o valor já não será o mesmo. É só meramente isso. Então pronto, vamos nos despedir. Grata, Diana, por teres aceito o Grata, convite. família. Grata a todos que estiveram aqui connosco. Gratidão a Desejo-vos todos. um resto de noite descansada, um resto de noite feliz e um bom fim de semana.